Saudações a todos, meus amigos, companheiros da jornada que estão aqui, você que está me acompanhando a essa hora, através da live Facebook, através do YouTube, através do nosso canal precioso do WhatsApp, você que está nos escutando de algum lugar da sua viatura, da sua casa, da sua cama e do seu local de trabalho. Meu nome é Leotério Teles. Se você é novo nesse canal, pedimos para que se inscreva e deixe o seu comentário, deixe o seu like, para que aqueles que cuidam, vão gerindo desses canais, vão vendo que os nossos conteúdos têm sido bons, são bons conteúdos para que a janela cada vez mais vai se abrindo. Dizendo sempre que é uma enorme alegria estar aqui a essa hora para podermos juntos compartilhar da palavra do Senhor. Esta não é simplesmente uma live, mas é uma pregação do Evangelho. É através do Evangelho que nós somos transformados. Se somos o que somos, é por causa da pregação do Evangelho. Então esteja aí conosco, partilhe dessa pregação, porque é palavra viva de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos quanto a esta hora estão me acompanhando em nome do Senhor Jesus. Vamos até a primeira carta aos Coríntios 1. Estaremos lendo a partir do versículo de número 23, que diz o seguinte, 23, mas nós pregamos a Cristo crucificado, e que é escândalo para os judeus, loucura para os gregos. 24, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. 25, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque, vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muito os sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir com as fortes. 28. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar os que são, para que nenhuma carne se glorie diante dele. Que Deus abençoe a esta palavra. É uma palavra simples, mas abençoada. Vai depender em que condição, da condição na qual essa palavra vai te encontrar. Que eu peço que esteja conosco, deixe o seu comentário e vai nos dizendo de onde você nos acompanha. E fora disso, compartilha, que você não vai se arrepender. Muita gente vai querer seguir a essa página através do vídeo. Se você for a compartilhar, deixar seu like, deixar o seu comentário. As primeiras palavras que Paulo fala quando ele escreve aos Coríntios, aqui no versículo 23, diz que, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Está a dizer que nós, na nossa pregação, está a assumir que nós pregamos, está a dizer que nós pregamos. Se chegamos até vós, se vos escrevemos, uma das primeiras coisas que precisam saber é que nós somente só pregamos a Cristo. Está a dizer que a nossa mensagem está centralizada a Cristo Jesus. Por isso ele diz assim, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Nós pregamos
Cristo o ressuscitado, aquele que Estamos a ter problema sério de internet, mas esperamos. Muita paz, meu querido. Está-nos a acompanhar através do Malazi. Bem-vindo a todos vocês. Então, aqui, segundo o que nós entendemos, diz que, mas nós, os pregadores, ele se coloca na posição dos pregadores, era apóstolo, discípulo de Jesus Cristo, diz que, mas nós pregamos a Cristo o crucificado. Estamos a ter problema sério de direito. Então, quando ele diz assim, o crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto como judeus, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, ele vai nos mostrando claramente, que ele prega a Cristo o crucificado, e que é escândalo para os judeus e que também é loucura para os gregos. Está a dizer que para os gregos e os judeus é escândalo e também é loucura. Então está dizendo, é esse Cristo que nós vos pregamos. Ainda que para vocês seja loucura, ou ainda que para muitos, porque os judeus olhavam para o Evangelho de Cristo como se fosse uma loucura e que todos aqueles que seguiam eram loucos. Então eles olhavam, irmão Nelson, bem-vindo à nossa live, irmã Bia, bem-vindo à nossa live, irmão Zélio Timóteo, bem-vindo à nossa live. Então está a dizer que, olhando para essa situação, enquanto pregávamos o Evangelho, os judeus olhavam para esse evangelho como loucura e os gregos também olhavam como escândalo. Mas diz, para nós, esse evangelho aqui nos diz que para os que são chamados, quer dizer que para as pessoas que foram chamadas. Quem são as pessoas que são chamadas? Então, para hoje, nós olhamos, o que nós olhamos quando ele diz isso, quando ele diz assim, mas para os que são chamados, então ele diz que para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo o poder de Deus. Então está a dizer que pregamos a Cristo até problema sério de rede. Eu estou a tentar mudar de lugar onde eu estava. A rede não estava me ajudando. Deixa procurar, talvez aqui a rede vai me ajudar. Não. Quando ele diz, aqui no versículo de 24, quando diz que para os chamados, para as pessoas chamadas, então ele está dizendo que existem pessoas chamadas. Então, por isso ele diz que, mas para os que são chamados, tanto judeus e gregos, lhe pregamos a Cristo. Quer dizer que existiam gregos chamados e judeus chamados. Diz que a essas pessoas nós pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, o que ele faz? Ele nos mostra Cristo como poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, se Cristo é poder de Deus e é sabedoria de Deus, nós que alcançamos, nós precisamos continuar a pregar. Enquanto nós pregamos a esse que é poder de Deus, estamos permitindo com que o poder de Deus chegue, porque Cristo não somente é Cristo, segundo as palavras de Paulo, diz que Cristo, ele é poder de Deus e também é sabedoria de Deus. Então, se eu te prego a Cristo, ao mesmo tempo eu estou te pregando o poder de Deus. Quer dizer que enquanto você crê em Cristo, você também está crendo no seu poder, porque é esse Jesus que nós pregamos, que foi crucificado. Depois de ser crucificado, ele foi ressuscitado. E ao mesmo tempo diz que também é o que? Ele é sabedoria de Deus. Então, Cristo é poder de Deus
e também é sabedoria de Deus. É exatamente o que ele está tentando nos fazer perceber. Então, quem alcança Cristo, alcançou poder de Deus e ao mesmo tempo alcançou sabedoria de Deus. Dificilmente você alcança Cristo, caminha com Cristo, com lealdade. Você não tem o seu poder. Porque a partir do momento que você aceita Cristo na sua vida, ele começa a habitar em si. Quando ele habita em si, quer dizer que juntamente com o poder de Deus, ele começa a habitar nas suas vidas. Então você começa a ter poder ou começa a ser uma pessoa poderosa, mas não em si, mas por causa daquele que está dentro de você. Por isso o apóstolo João, quando percebe, ele diz assim: maior é aquele que está dentro de nós. Então, se Cristo, ele nos manda, diz que maior é aquele que está dentro de nós. Quer dizer que Cristo não pode estar fora, Cristo tem que estar dentro de nós. E a partir do momento que ele está dentro de nós, ele se torna maior. E nós caminhamos e caminhamos com ele. E aonde nós entramos, ele entra, mas dessa vez através de nós. Enquanto ele caminhava sobre essa terra, não chegou de pisar em Moçambique, mas agora podemos receber, ele está dentro. Então, por isso ele diz assim, para os que são chamados, tanto judeus como grego, pregamos a Cristo o poder de Deus. Aqui no versículo 25 diz que porque a loucura de Deus é mais sábia que dos homens. A loucura de Deus é mais sábia do que dos homens. Quer dizer que enquanto o mundo vai dizer que o evangelho é loucura, o que está dizendo? Ele não nega. Diz que essa loucura de Deus, que as pessoas dizem que é loucura, é mais sábia do que a dos homens. Quais homens? Os mesmos homens que vão olhando para o evangelho e vão vendo o evangelho como se fosse uma loucura. Porque são muitas pessoas que olham para o evangelho como se fosse uma loucura. Você prega o evangelho, te chamam louco. Você crê no evangelho, te chamam louco. Você caminha com Deus, te chamam louco. Então, enquanto essas pessoas não estiverem mergulhadas dentro desse evangelho, certamente vão dizer: eu quero acreditar que antes de eu e você confiarmos em Deus, caminharmos simples com Deus, nós também podemos considerar aqueles que são fiéis seguidores de Cristo como sendo não. Porque o que coloca em causa não é somente você fazer parte de uma igreja, porque quase que todo mundo faz parte de uma igreja, quase que todo mundo segue uma igreja, mas a grande diferença começa a se tornar loucura quando você segue a Cristo de uma forma leal, quando você deixa de ser frequentador somente da igreja e começa a ter intimidade com Cristo, começa a não fazer o que as outras pessoas que estão nas igrejas fazem, e você começa a seguir exatamente aquilo que Deus te chama, aquilo que está escrito na Bíblia. E as pessoas vão dizer: você já ficou maluco. Quando você decide, por exemplo, uma pessoa não casada, decide se abster da fornicação, tudo isso, e dizer: pai, eu estou esperando, Senhor, o mundo começa a te olhar como se fosse uma pessoa louca. Porque para o mundo isso não tem lógica. Não tem lógica. Então, começam a olhar para ti como sendo uma pessoa, mas como com aquela idade está a viver sem mulher, não procura mulher, não está a procurar nada. Mas você vai sabendo que você está agindo, está sendo sábio segundo a vontade de Deus, porque a própria vontade de Deus é que o homem se aparte do pecado, saia do pecado e comece a andar como Deus ele quer. E o mundo olha para si: você é maluco. Quando os seus amigos, aqueles que saíam contigo para as barracas, você decide não seguir. Por causa, não é por causa da igreja, é por causa da minha intimidade com Deus. O que faz? Eles começam olhando para ti como sendo uma pessoa louca. Mas aqui no versículo de número 25 diz: porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens. É isso que as pessoas consideram loucura. Paulo, ele não nega. Ele diz que sim, é uma loucura, mas essa loucura é loucura de Deus. E essa loucura de Deus é mais sábia. Já viste uma loucura ser sábia? É uma confusão. Diz que a loucura de Deus é mais sábia
que é a loucura dos homens. Então está dizendo que aquilo que as pessoas chamam de loucura é uma loucura de Deus, que é mais sábio que a loucura dos homens, que é a sabedoria dos homens. Quer dizer que os homens se tornam loucos diante daquilo que é a sabedoria de Deus. Você olha, você diz que aquilo é uma loucura, e ele olha e diz que é uma sabedoria. Por isso diz que, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens. É o que ele está dizendo. A loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens. Quer dizer que, pela primeira vez, eu ouvi essa palavra, que uma loucura pode se tornar sábia. Você talvez nunca havia ouvido isso. Talvez você nunca havia prestado atenção nisso. Mas o Paulo nos ensina que a loucura pode ser sábia. E a loucura que se torna mais sábia é a loucura de Deus. A loucura de Deus é mais sábia que a loucura dos homens. Porque os homens, quando olham para o Evangelho como uma loucura, Deus olha para o Evangelho como uma sabedoria. Então está dizendo, não nego que é loucura para aqueles que estão parecendo, mas é sabedoria para aqueles que creem. Então, o que é preciso, é necessário, é que, independentemente daquilo que as pessoas dizem ao nosso respeito, se dizem que é loucura, não nega, não discute com a pessoa, mas diga que essa loucura é mais sábia em relação à loucura dos homens. É basicamente o que você precisa. É basicamente o que você precisa dizer. Aqui no versículo de número 6 diz assim, versículo de número 28, versículo 27 diz assim: mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir com as sábias. Então, diz que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para poder as confundir com as sábias. Não nega, diz que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para poder as confundir com as sábias. As coisas loucas Deus escolhe. Deixou de escolher todas as sábias, foi decidir escolher as coisas loucas. Por que ele decide escolher as coisas loucas? That is my question. Por que ele decide escolher as loucas? Porque ele queria confundir. Ele queria confundir as coisas sábias deste mundo. Então o que faz? Ele escolhe as coisas loucas deste mundo. Não escolheu as coisas loucas do céu. Não é o que a Bíblia diz, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo. Não escolheu as coisas loucas do céu, porque no céu não existem coisas loucas. Então ele escolhe as coisas loucas desse mundo. Aquilo que o mundo olha e viu loucura, aí não há nada, aí é loucura, aquilo só pode ser uma loucura. Deus olhou e diz, essas coisas loucas que o mundo diz, que neste mundo consideram loucas, eu vou escolher. E ele escolhe para quê? Vamos continuar, escolhe para quê? Aqui no versículo diz assim, desse mundo para confundir com as sábias. Para confundir, porque neste mundo existem coisas loucas, neste mundo também existem coisas sábias. Então diz que ele, em vez de escolher as coisas sábias desse mundo, preferiu escolher as coisas loucas deste mundo para poder confundir com as coisas sábias. Para que aquilo que é loucura diante dos homens se torne mais sábio em relação àquilo que é sábio. Não está a dizer, por isso quando nós estávamos ali dizer que ele preferiu escolher as coisas loucas, porque a loucura de Deus é mais sábia em relação à sabedoria dos homens. Então ele escolhe as coisas loucas, não é? As coisas loucas ele escolhe para poder confundir com as sábias. Então é através das coisas loucas que ele quer confundir aquelas coisas que são ditas como sábias. É exatamente isso. Então, nesse contexto, você percebe que o que Deus ele está planejando, quando ele diz assim, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir com as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para as confundir com as fortes. Então, ele foi olhando, foi verificando em todos os lugares o que ele decide. Ele decide escolher as coisas fracas. As coisas mais fracas ele vai decidir escolher. Então a Bíblia diz que ele escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir com as fortes.
Quer dizer que neste mundo existem coisas fortes, neste mundo existem coisas fracas. Então, se fosse eu, diante de coisas fracas, diante de coisas fortes, certamente eu correria para as coisas fortes. Eu, como humano, iria correr para as coisas fortes, porque ia dizer, é através dessas coisas fortes, essa guerra precisa de pessoas fortes, essa guerra precisa de bons intercessores, essa guerra precisa de pessoas mais fortes. E o mérito no meio de tudo isso não seria para Deus, seria para aquilo que eu vi diante dos homens. Se não fossem essas pessoas fortes que eu selecionei, certamente onde cheguei não deveríamos chegar. Essa vitória não teríamos. É exatamente isso. Não, eu vou fazer ao contrário. Eu vou fazer ao contrário. O que vou fazer? Em vez de pegar as coisas fortes deste mundo, eu vou pegar as coisas fracas para confundir as fortes, para mostrar que as coisas fracas de Deus podem ser mais fortes em relação às coisas fortes desse mundo. As coisas fracas que Deus escolhe pode confundir as coisas fortes deste mundo. Aquilo que é considerado como algo forte, diante das coisas fracas que Deus escolheu, o forte deixa de ser forte e fica fraco. Então Deus ele foi olhando e foi verificando e diz, em vez de escolher essas pessoas, eu prefiro escolher as coisas fracas. Por isso ele diz, escolheu as coisas, aqui onde nós estávamos a ler, escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir com as sábias e escolheu as coisas fracas deste mundo para as confundir com as fortes. E Deus escolheu as coisas vins deste mundo, as desprezíveis, as coisas que não são, para aniquilar o que são. Então, mais uma vez ele vai pegando para aquilo que era desprezível. Quando você é uma pessoa desprezível, você tem toda a chance de você poder caminhar sem nenhum estresse, porque as pessoas vão olhando para ti e vão não te ver nada. Quando as pessoas olham para ti, olham para mim e não vê nada, não vê nenhuma capacidade. É muita coisa que você tem, ninguém esperava. Porque talvez você venha de uma família de valentes, pessoas que já avançaram, pessoas que já tomaram o caminho, estão em frente. E foram olhando para si dizer, nós esperamos de todos, mas menos dessa pessoa. E você está sempre seguro, porque ainda que Deus não queira te escolher, mas porque o desprezo dos homens faz com que Deus se aproxima. O hino Amaramara diz, akushansi wa teu hino de Maran, diz, akushansi wa kabarikwenu, kunitsoneta kais. Muitas vezes nós fomos a Deus, porque nós olhamos aqueles que deveriam nos apoiar, aqueles que deveriam estar perto de nós, baixanza. Inko baixanza, vai pegar culo. Então não baixanza, o gomonte que eu sou pela nisso. Diz, inko one chance. Agora vem cá, mamãe one chance, papai one chance, vai pôr inko one chance. E você decide ir para Deus, e Deus te assegura, te apega e dizer que os homens te desprezam, mas eu não vou te desprezar. Que os homens não esperam alguma coisa em você, mas eu vou esperar alguma coisa. Então, enquanto as pessoas vão olhando, vão dizendo, mas como é que chegou naquela parte? Você não vai perceber como é que você chegou naquela parte, você não vai perceber, mas tudo será por causa da própria força de Deus. Não é pela sua força. Não é pela sua força. Por isso, as coisas desprezíveis, por isso ele diz, escolheu as coisas desprezíveis para poder as confundir. Porque certamente que neste mundo existem coisas desprezíveis e ninguém espera fazer alguma coisa através de coisas desprezíveis. Ninguém conta com uma pessoa desprezível. Ninguém conta, porque as pessoas já têm uma tendência, e a tendência das pessoas nesse mundo procura já ter um perfil, já ter uma ideia daquilo que eles precisam. E muitas das pessoas, por causa disso, até entram na desgraça. Quantas pessoas entraram nos casamentos porque viram uma dama aí que parece que tem tudo, e foram olhar para uma jovem que talvez é bonita, mas porque é desprezível, acharam que não é essa pessoa. E no final das coisas, muitos casamentos não duram porque algumas pessoas desejaram casar com máquinas, desejaram aquele homem com foram desejando isso, e no final das coisas pagam um preço. E
Imagina aquela mulher desprezível que vai ao lar desprezível. Não vai ter orgulho. A tendência sempre vai ser que se humilhar. Mas aquela que é mais concorrida na sociedade, o que vai acontecer? As pessoas vão dizer, porque vai te dizer claramente que eu não tenho nada, muita gente precisa de mim, onde eu ando, tudo isso. Por quê? Porque você foi olhando para aquilo que os seus olhos te mostraram, as coisas mais fortes. E todos nós na nossa caminhada queremos aquilo que é mais apresentável, mais bom. Mas Deus faz ao contrário. Se eu escolher essa pessoa, certamente eu vou ter problema de orgulho. Então, eu quero usar as pessoas para que, ainda que essa pessoa queira se orgulhar, vai olhar para onde você estava. Vai olhar para onde estava. E olhando para onde você estava, não tem como para você se orgulhar. Você não tem como se orgulhar, porque primeiro você estará olhando para onde você estava. E a partir desse momento, ainda que queira se orgulhar, você não vai se orgulhar, porque você vai se lembrar de onde Deus te tirou. Sem merecer. Sem merecer. Se eu fosse Jesus nos tempos, Pedro querer se orgulhar, ia dizer, você não me atrapalha porque eu te apanhei, você era pescador a cheirar peixe. Se eu fosse Jesus, se ele querer dizer se orgulhar, ia dizer isso. Por exemplo, vamos olhar para Zaqueu. Zaqueu não tinha alguma coisa para poder se orgulhar, porque já tinha má fama. Todos aqueles que faziam parte dos apóstolos, os cegos, o gadareno, não tinham como se orgulhar. Entendeu? Porque foi apanhado lá na lama lá, e ele onde foi levantado. Então, Deus, quando ele veio, por isso ele diz que Deus escolheu as coisas desprezíveis deste mundo, as coisas que não são. E nós somos essa geração. Ninguém espera nada de nós. Ninguém espera nada de você. Ninguém espera. E Deus, ele permitiu isso ser um desprezível por causa do plano dele nas nossas vidas. Para que aquele que olhava para nós embaixo, amanhã possa ter dificuldade de olhar para baixo e nos procurar, não nos encontrar. E Deus dizer, a quem? Não que fizeram. Não que fizeram quando Jesus ele foi sepultado. E aqueles Marias foram para o sepulcro e pensaram que estava ali na sepultura. O que aconteceu? Quando Jesus morreu, ao terceiro dia, aquelas mulheres foram de madrugada, foram para lá. Quando chegaram lá, não estavam lá. Procuraram, está onde aquele que estava? Porque sabiam que ele havia sido colocado na sepultura. Quantas pessoas que até sabem onde te colocar? E sempre nas madrugadas, todas sempre vão procurar ele. E quando chegaram, o anjo estava bem sentado. A quem vos procurais? Por que procura o morto no meio dos vivos? Para eles, ele ainda estava morto. Mas ele diz que esse ressuscitou, já não está mais aí. E algumas pessoas vão olhar para onde te colocaram, para onde te depositaram. E você vai receber a quem você buscar, porque aí a pessoa já não está mais. Jesus não estava mais ali na sepultura. Por isso diz que, por que procuram um vivo no meio dos mortos? Por quê? Porque estava morto, certamente estava enterrado naquele lugar, mas isso não significa que ele é morto. Não significa. O ter sido colocado no lugar dos derrotados, numa posição desfavorecida, numa posição de quem não merece nada, não significa que você não merece. Para os homens você pode não merecer, para as pessoas você pode não merecer, mas para ele, para os homens que crucificaram Jesus, estava tudo acabado. Estava tudo acabado, mas para ele, para Deus ainda não era o fim, era o começo de uma nova era que iria mudar a minha e a sua vida. Então, meus amados, eu não sei em que condição você se encontra. Eu não sei que estado da sua vida, ao longo de toda a sua vida, como tem sido a sua vida. Se você é uma pessoa desprezível, as pessoas não esperam nada. Você é aquela pessoa que vive mendigando, vive pedindo. Não significa que você é mendigo. Somente você está numa situação e que em breve o Senhor vai te tirar dessa situação. É o que diz aqui. É o que diz. Deus escolheu as coisas vis
deste mundo, as desprezíveis, as que não são, as coisas que não são. É o que a Bíblia está dizendo, as coisas que não são. Deixa ela ver. Estou no 28. As desprezíveis e as que não são, para aniquilar aquelas que são, para parar aquelas que são. Nós que somos desprezíveis, nós temos vantagem. Sabe, a maior vantagem de uma pessoa desprezível é não ter adversário. O inimigo está escondido, nem se importa contigo. E você carrega essa vantagem. E as pessoas que são, geralmente, muitas delas só vão continuar sendo nos olhos das pessoas, mas diante de Deus não. Diante de Deus não serão. Não vão ser, só serão diante das pessoas, mas diante de Deus a coisa pode ser ao contrário. Então, meu amado, não importa em que posição você, se você é desprezível, se você é fraco para o mundo, mas a Bíblia diz que a fraqueza do mundo é mais forte que a das pessoas. É exatamente o que a Bíblia ela está dizendo. É o que ela está dizendo, irmã Esperança. Não importa a sua posição. Não importa a sua posição. Porque Deus olhou para si e te escolheu. Por isso diz, Deus escolheu as coisas vis, as coisas que não são, as desprezíveis, as mais faladas, as apontadas, aqueles que não são dados em conta, aqueles desprezíveis nas festas são colocados na cozinha, ninguém vai dizer Deus escolheu isso. Há momento onde Deus até vai te escolher lá na cozinha a cheirar lenha, porque você não tinha condição para ir para o salão. E Deus vai te seguir lá. Vai te seguir na pior desgraça que pensam que as pessoas vão te colocar. É lá onde Deus ele vai te tirar. Porque Ele quer confundir. Ele quer confundir o mundo. Ele quer olhar para si e dizer, este é meu filho. Não, meu querido, não importa em que família você sai, mas Deus é consigo. Deus é consigo. Aqui no Versículo nenhum, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Uma das coisas que Deus não quer é que haja alguém. Quando Ele diz para que nenhuma carne se glorie, o que Deus não quer é que você vai se gloriar e dizer, porque eu estou nessa posição porque eu mereço. Estou nessa posição porque eu estudei. Por isso você encontra neste mundo pessoas que não estudaram, estão mais avançadas em relação a si. Porque se você é uma pessoa tão estudada, a tua confiança não está mais em Deus, está naquilo que você é e aquilo que você carrega. Sim. Então você vai falar, você vai confiar naquilo que você tem. Sim, é pelo mérito próprio. Não, por isso, quando Ele escolhe as coisas desprezíveis deste mundo, sabe que você, quando foi apanhado de uma toca, você não vai enganar isso. Andavanzilima, Dali Yesu, Andavanzilima, Dali Andavanzilima, Ninkamano, Andavanzilima. Você sempre vai olhar e vai dizer, logo, enganar isso, Andavanzilima. Andavanzilima, não vai enganar isso. Lá ninguém conhece, ninguém fica. Por isso, em algum momento, Ele complica a nossa vida para nós confiarmos em Jesus para amanhã, olhar para a minha vida, olhar para o que eu tenho, olhar para o que está ao meu redor e dizer que esta é a mão de Deus na minha vida. Não é o meu mérito, não são as minhas orações. Em algum momento até nem são as nossas orações. É a graça de Deus na sua vida. É quando Deus se agrada de você. É quando Deus vai olhando para si e dizer, eu quero confundir o mundo. Eu quero confundir o mundo. E amanhã você vai cantar. Há pessoas que cantam, logo engaria isso, enquanto sempre confiaram naquilo que são suas habilidades. Não confiaram naquilo que é o plano de Deus, sempre confiaram naquilo que são as habilidades. Então, Deus escolhe as coisas para que nenhuma carne possa se gloriar. O que Deus não quer é que eu e você nos gloriemos. Se temos que nos gloriarmos, nós temos que nos gloriarmos no Senhor. A nossa glória tem que ir para Deus. Se temos que nos orgulhar, temos que nos orgulharmos em Deus. Não naquilo que a gente tem, naquilo que a gente no nosso esforço, não. Tudo tem que ser em Deus.
Paulo ele dizia, eu me glorio em Deus. Sempre que começasse a escrever, você encontrava um orgulho, mas o orgulho dele era Jesus Cristo. Então, essa tem que ser a minha e o meu e o seu orgulho. Isso tem que ser isso. Não pode ser naquilo que a gente dá. Por isso, Deus te abençoe. Temos que nos lembrar. Nós temos que nos lembrar aonde Deus ele nos tomou. Você não pode esquecer isso. O ser humano não demora a esquecer. O ser humano demora a esquecer. Enquanto você se esquece de Deus, Deus também vai se esquecer de você. Por isso ele permite situações onde o mundo vai falar. Depois disso ele vai te tirar daquela situação. Depois ele vai te tirar dessa situação. Sendo fraco, sendo frágil, sendo loucura. Por isso Paulo ele diz que nós pregamos. Aqui ele diz que aqui no versículo de número 23 diz, mas nós pregamos a Cristo. O que nós pregamos é a Cristo. Não pregamos uma outra pessoa senão Cristo. Nós pregamos a Cristo, que é o que mesmo? Que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Nós pregamos a Cristo. Somente a Cristo que nós pregamos. Porque Ele é que é o Salvador. Ele é que é o Salvador. Ele nos salva para a vida eterna. Também nos salva nas nossas batalhas. Quando o inimigo se levanta. Não somente nos salva para a vida eterna, mas também nos salva nas nossas batalhas, quando somos atacados, quando os feiticeiros se levantam, quando os bruxos, quando aqueles que tentam nos fazer mal se levantam, Ele também nos salva. Por isso diz que nós pregamos. Se Ele nos salva, nos salva do fogo, do inferno, e também nos salva de quem nos persegue. A quem mais nós vamos pregar? A quem mais nós vamos pegar? Não temos outra pessoa. Os nossos antepassados não nos salvaram. Os nossos avós não nos salvaram. Os curandeiros que nós fazíamos pertencíamos não nos salvavam. Mas ele foi vendo que a salvação está em Cristo. Por isso, Deus me levantou como pregador. Diz que vos pregamos. It's what we are preaching. Nós pregamos a Cristo o crucificado. Aquele que foi crucificado por quem? Por mim. Por ele, não, ele foi crucificado por nós. Então, é esse Cristo que nós temos que pregar. Então, se diz que nós pregamos esse Cristo, está a dizer, assim que nós vos pregamos, vocês precisam crer nesse Cristo. Esse Cristo crucificado, morto e ressurreto. Vocês precisam crer. O mundo precisa crer. Eu e vocês somos chamados a pregar. Sabemos que Ele cura para os judeus, sabemos disso que Ele diz aqui no versículo 24, mas para os que, aqui no versículo 20 ele diz, pregamos a Cristo o crucificado, que é escândalo, esse Cristo que nós pregamos, é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para os chamados, tanto os judeus, tanto os gregos, é o que mesmo, mas para os que são chamados, tanto judeu como grego, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. We preach Christ because it's a power of God. Ele é poder de Deus. E sabedoria, the knowledge of God and the power of God. É isso que nós pregamos. Então esse Cristo não é somente um símbolo de cristianismo. Não é um símbolo somente de cristianismo. Não, é poder. É poder de Deus para a salvação. E eu e vocês somos desafiados a continuar nos apegarmos a Cristo até que Ele volte. Nós temos que continuar a pregar a Ele, continuar a confiar neles, caminharmos nele, avançarmos com Ele. O diabo está furioso. Então, é necessário com que não deixemos a Cristo. Ainda que seja difícil, as lutas virão, sim. As batalhas virão, sim. As guerras, os feiticeiros vão se levantar, sim. Os invejosos vão se levantar, sim. Vão se levantar. Mas permaneça nesse evangelho, que é poder de Deus e que é sabedoria de Deus. O melhor sábio da história deste mundo é aquele que conhece a Cristo.
E aquele que conhece a Cristo, o maior poderoso da face da terra é aquele que tem Jesus Cristo. Você é a pessoa mais poderosa, porque as nossas batalhas são espirituais. A sabedoria da universidade não te defende. O poder, a força da academia não vai te defender dos bruxos. Não vai te defender as armas. Não vai te defender dos feitiços. Não. O carro, o transporte, esse carro blindado, Beteles, não vai te defender do inimigo. Porque o inimigo, o maior inimigo é espiritual. Não vai. Então, o maior poderoso dessa terra é aquele que tem Jesus dentro dele. Por isso o apóstolo João diz: maior é ele que está em nós. Quem? Cristo Jesus. Então, você precisa ter esse Cristo. Sua instituição, seu lugar, continua pregando. Estamos em tempo onde não se prega. Ele não diz. Ele não diz que nós pregamos porque nós pregamos as riquezas. Não, diz, mas nós pregamos a Cristo. Estamos em tempo onde pregamos riqueza, estamos em tempo onde nós pregamos prosperidade, estamos em tempo onde nós pregamos casamento, pregamos muita coisa. Estamos nesse tempo. Mas Paulo fala ao contrário. Você pensa que naquele tempo as pessoas não queriam ser ricas? A riqueza, quem diz que a riqueza é o sinônimo de que você tem Deus? Tem muita gente que nem querem saber de Deus, que falam mal de Deus, que andam de altas máquinas, andam de sei lá o que, vivem grandes mações. Então você vai pregar mações. Quando você está na igreja, você fala, Deus vai te dar mações, estão a olhar para ti, porque eles têm muito mais. Você não tem nada, eles estão a olhar para ti. Porque precisa de um outro evangelho. Alguma coisa mais diferente, mais poderosa, que eles precisam vir. Aleluia. Que eles precisam vir. É o que eles precisam vir. Então, por isso diz que nós decidimos pregar o quê? A Cristo. Que é escândalo para muita gente. Cristo é escândalo para os gregos e loucura para os judeus. Ele diz, nós sabemos isso, que é escândalo. Mas nós pregamos uma felicidade. Bem-vindo. Nós pregamos a quem? A Cristo. É esse que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Nós pregamos a Ele, porque Ele é a fonte. Olha para o que Jesus ele responde a Pedro quando ele diz: o que dizem os homens sempre? Alguns dizem que você é Elias, alguns dizem que você é o quê? E pergunta, vocês dizem que sou o quê? Ele diz, eu sou o Cristo. Ele diz, não foi carne nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai. Quando ele diz, você é Cristo. Cristo significa um ungido. Cristo é um ungido. Estava a dizer, você é um ungido. Você conseguiu reconhecer que sou ungido. Então, não é carne nem sangue que é meu Pai que está no céu. Então, nós estamos, quando Paulo diz, nós pregamos a Cristo, estamos a dizer, nós pregamos ao ungido de Deus, é esse que nós pregamos. Que é escândalo para os outros, loucura para os outros, mas para nós que queremos é poder. Para nós que queremos é poder e sabedoria de Deus. Amém? Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos abençoe, que Deus continue nos ajudando. O meu conselho é que eu continue abraçando esse Cristo, continue abraçando esse Cristo, continue caminhando com esse Cristo, continue vivendo com esse Cristo, porque Ele é poder de Deus e sabedoria de Deus. Quando eu tenho Cristo, não somente tenho símbolo do cristianismo. Jesus não é símbolo de cristianismo. Ele é poder. Te engana se alguém diz que Jesus, porque Jesus não é símbolo de cristianismo. Ele é poder de Deus e sabedoria de Deus. E sabedoria é poder de Deus. Então, se nós pregamos esse Cristo, nós estamos pregando poder de Deus e sabedoria de Deus na sua vida, na vida daqueles que nos acompanham, na vida de todos vocês que nesta hora estão nos acompanhando. Cristo, poder de Deus e sabedoria de quem mesmo?
de Deus. Por isso nós pregamos, é esse que nós pregamos. É esse que tem a vida nele. É esse que morreu por nós. É esse que vive. É esse que prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos. É esse que disse em João 14, não vos turbe o vosso coração. Crede em Deus também. É aquele que diz, não vos deixarei órfão. Irei enviar o outro Consolador. Estou indo para o Pai, but I will not leave you alone. Não vos deixarei órfão. Eu vou enviar o outro Consolador. E esse estará convosco. E depois ele diz, este estará convosco até a consumação do céu. E ele está conosco. Hoje ele está conosco. Caminha conosco. Vive conosco. Ele é a nossa força e ele é a nossa sabedoria. Abraça ele. Esse é tempo de você abraçar a ele. Independentemente daquilo que você estava a atravessar, você que já estava para desistir, você que estava em dúvida, você que não sabia mais o que fazer, você que não sabia mais o que fazer, você que chorava dia e noite, você que dizia, será que ele vem? Ele te vem. Abraça nele, esteja mais perto dele, porque ele é poder de Deus e sabedoria de Deus. Se ele é poder de Deus e ele é sabedoria de Deus, certamente que ele vai continuar agindo e operando na sua vida. That is my God. Este é meu Deus. Esse é aquele que eu entreguei a minha vida. Enquanto eu viver, eu sempre caminharei com ele. Então este convite fica para si. Você que está me acompanhando. Irmão Nelson, você que está me acompanhando. Irmã Bia, irmã Leonor, irmã Esperança, irmã Felicidade. E todos vocês, irmãos Zé e Timão, todos vocês que estão me acompanhando a essa hora. Continua abraçando nele. Para de se questionar. Abraça nele, porque ele é poder e sabedoria. Ele é poder e sabedoria. Continua abraçando nesse poder, porque ele é fiel. Nós pregamos a ele porque ele é o quê? Ele é fiel. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Que Deus certamente abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua família. Seja forte. Foca-te nele. Se você manter os olhos nele, fixo nele, você não vai afundar. E os seus adversários, os seus inimigos, eles estão à espera da sua queda. Eles estão à espera da sua queda. Talvez você está numa escuridão. Olha bem para mim atrás. Olha bem para mim atrás. Olha para uma luz que está aí. Aquela luz pode ser a mais forte na sua vida para te tirar da escuridão. Não importa o que você está atrás. Aquela luz, a luz de Deus, talvez aquela luz está focada. A luz de Deus foca mais forte que aquela luz que está a mim atrás. Não importa a escuridão. A Bíblia diz que a escuridão cobre as nações e os povos, mas sobre você vem arraiando a luz do Senhor. Que Deus te abençoe. De joelho, a esta hora, eu quero ministrar uma oração para você. Eu quero ministrar uma oração sobre você. E essa oração que será ministrada vai fazer diferença na sua vida. Não importa, coloca suas dúvidas, suas perguntas, coloca ao lado. Coloca tudo, diz para tudo isso. Pois depois da oração que eu vou fazer, depois da oração que eu vou fazer, Deus vai se revelar em sua vida. Aí onde você está me escutar, fecha os seus olhos, talvez com seu telemóvel, conecta-te aí. Em nome de Jesus, Pai, estou levantando o clamor a esta hora. Olha para a tua serva, olha para o teu servo, olha para esta família
que está prestes a afundar. Olha para esse negócio, olha para esse projeto, olha para esses bloqueios. Olha, Deus, para tudo quanto está estagnado. Olha os inimigos que estão se levantando de todos os lugares. Deus atenta e levanta a sua mão. Mostra o seu poder, a sua graça. Opera, Deus. Em nome de Jesus, eu te peço, opere grandemente na vida dela. Liberta ela, liberta ele. Em nome de Jesus. Thank you, Jesus. Abençoe a sua vida. Que a bênção do Senhor que enriquece não acrescenta dor. Que pouse sobre você a esta hora. Em nome de Jesus, eu falo a autoridade que me é conferida. Que a bênção pouse sobre a sua vida. Que a unção mova-se nessa viatura, nessa sala, nesse quarto, em todos os lugares da sua casa. Eu ministro o poder de Deus e a sabedoria de Deus. E as maldições sejam quebradas. Feitiços, bloqueios, obras satânicas, em nome de Jesus. Que seja tudo quebrado. Em nome de Jesus, eu ministro o seu agir, Deus, na vida dela e na vida dele. Declaro vida com abundância para a glória do nome de Jesus. Seja abençoado em qualquer lugar onde você me acompanhe. Seja abençoado em nome de Jesus. Que a bênção te alcance e que o nome de Jesus seja glorificado. Deus te abençoe. Tivemos problema do sinal, mas voltamos. Deus te abençoe e que Deus continue cuidando de você em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Um forte abraço. Saudações a ti, irmã Beatriz, irmã Esperança, irmã Felicidade, irmã Leonor Panguene e todos vocês que estão me acompanhando desse lado. Fiquem com Deus, se Deus quiser, até amanhã.